Olá! A pergunta que está na tela hoje, ela não é só para provocar. É quase um diagnóstico. Será que, de uma forma bem sutil, as pessoas estão sendo preparadas para fazer uma escolha que vai definir o destino delas para sempre? Existe um processo global acontecendo, sabe? Moldando leis, crenças, preparando tudo para um teste final de lealdade e muitas vezes ninguém nem percebe. Vamos investigar o que a Bíblia revela sobre isso. O livro do Apocalipse, ele é bem claro sobre isso. Ele mostra um cenário que não tem como escapar. Toda a humanidade vai ser dividida em dois grupos. Só dois. Não vai ter meio termo, não vai ter terceira opção. A escolha final vai ser entre obedecer ao Criador ou adorar um poder que se levanta contra ele. Essa é a base de tudo para a gente entender o que realmente está em jogo aqui. E olha, essa divisão não é algo para um futuro distante, não. As bases para essa grande separação já estão sendo colocadas agora. Vamos dar uma olhada em como a Bíblia descreve exatamente as pessoas que vão permanecer fiéis a Deus no meio desse turbilhão todo. O interessante dessa definição lá em Apocalipse é o quanto ela é específica. No auge da crise final, o povo de Deus é identificado por duas características que, olha, andam de mãos dadas: a fé em Jesus e a obediência aos seus mandamentos. Isso mostra que a fé verdadeira não é só um sentimento, ela se manifesta em ações. Ok, então se a obediência é o grande teste, qual é o padrão? Qual é a régua? A Bíblia indica que Deus estabeleceu um selo, como se fosse um sinal oficial da sua autoridade, e esse sinal está dentro da sua lei eterna. Desde sempre, a lealdade a Deus esteve ligada à obediência à sua palavra. E a expressão máxima da vontade de Deus, da moral dele, a gente encontra nos 10 mandamentos. Eles são a base do governo dele, e o próprio Jesus fez questão de confirmar que eles continuam valendo. E bem no coração dessa lei, a gente encontra o quarto mandamento. Ele nos chama para lembrar do sábado. E não é só como um dia para descansar o corpo, mas como uma lembrança da criação. É um convite para a gente parar tudo e reconhecer quem é a fonte de todas as coisas. Isso nos leva a um ponto-chave. Pensa num selo oficial, de um rei ou de um presidente. Ele sempre tem três coisas: o nome, o título e o território de domínio. É impressionante que o mandamento do sábado é o único em toda a Bíblia que tem esses três elementos. Ele identifica a lei como vindo do Senhor, que é o nome, do Criador, que é o título, e que governa os céus e a terra, que é o seu domínio. É um selo perfeito. Então, fica claro que o sábado é muito mais que um dia da semana. Ele é um sinal de lealdade ao nosso Criador, é um convite para uma adoração genuína, é um símbolo de que Ele nos santifica e é a marca da nossa aliança com Ele. Agora, em total contraste com o selo de Deus, a profecia também fala de uma marca rival, um sinal de lealdade, mas não a Deus, e sim a uma autoridade humana que se opõe a ele. Séculos antes de tudo acontecer, o profeta Daniel já tinha previsto que um poder ia se levantar e, pasmem, tentar alterar a própria lei de Deus, especificamente os tempos e a lei. Pensa na audácia disso, tentar mudar algo que o Criador estabeleceu como eterno. E de acordo com essa linha de interpretação profética, a história reflete exatamente essa mudança. A guarda do domingo como dia sagrado não veio de uma ordem direta de Deus na Bíblia, mas sim através de tradições e decretos humanos ao longo dos séculos. Simbolicamente, isso é visto como um ato de usurpação, onde a autoridade humana é colocada acima da autoridade de Deus. Então, o ponto crucial é este aqui. O conflito final se resume a uma escolha bem clara entre duas lealdades, representadas por dois sinais completamente opostos. De um lado, o sábado, o selo do Criador. Do outro, o domingo, que, quando for imposto por lei, se tornará a marca da autoridade humana que desafiou a Deus. Mas calma, ninguém vai aceitar a marca da besta do dia para a noite. A ideia é que existe uma preparação muito sutil acontecendo agora mesmo, que está meio que educando o mundo para fazer a escolha errada, sem nem perceber que se trata de uma escolha de lealdade. Vamos analisar esse processo de 4 passos que é proposto. Primeiro, a ideia de que moral e pecado são relativos, que é tudo uma questão de opinião. Segundo, espalhar a crença de que a lei de Deus foi abolida, que não serve mais. O terceiro passo é quando as emoções, o que a pessoa sente, se torna mais importante que a verdade objetiva. E o passo final é condicionar todo mundo a aceitar a autoridade humana, mesmo quando ela bate de frente com uma ordem clara da Bíblia. Mas, em sua misericórdia,
Antes que seja tarde demais, Deus envia um último e urgente chamado para o mundo inteiro. São as famosas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. A primeira mensagem é um chamado para restaurar a adoração verdadeira. E reparem na linguagem: adorai aquele que fez o céu e a terra. É uma referência direta ao mandamento do sábado, chamando o mundo de volta para a lealdade ao Criador. A segunda mensagem anuncia a queda de Babilônia. Em profecia, Babilônia é um símbolo de confusão religiosa, de sistemas que misturam a verdade da Bíblia com tradições de homens e acabam desviando as pessoas da adoração pura a Deus. E aqui vem o aviso mais sério de toda a Bíblia. A terceira mensagem alerta, sem rodeios, sobre as consequências eternas de ceder à pressão e adorar a besta, recebendo a sua marca de lealdade em vez do selo de Deus. Mas, mesmo dentro desses sistemas confusos, Deus ainda tem um povo sincero e o chamado dele é cheio de amor e urgência. Saiam daí, se separem do erro, se unam à verdade pura da palavra de Deus antes que seja tarde demais. No fim das contas, tudo, absolutamente tudo, se resume a um único princípio que vai decidir o destino eterno de cada um. Essa passagem de Romanos é direta demais. Ela basicamente diz que as nossas ações, a quem a gente escolhe obedecer no dia a dia, revelam quem é o nosso verdadeiro mestre. Não é sobre o que se fala, mas sobre o que se faz. A obediência na prática é o que define quem realmente governa a nossa vida. Então, o grande teste final não vai ser algo complicado ou escondido. Vai ser uma escolha direta. Um mandamento de Deus contra um mandamento de homens. O selo da autoridade divina contra a marca da autoridade humana. E as nossas escolhas vão gritar onde está a nossa verdadeira lealdade. E assim a gente volta para a nossa pergunta do início. A preparação está a todo vapor. O mundo está sendo sutilmente ensinado a honrar a tradição acima da verdade. E por isso, a pergunta final para cada pessoa refletir é bem simples. Qual autoridade vai governar a sua vida? A do Criador do Universo ou a de instituições humanas? A resposta demonstrada pela obediência vai definir absolutamente tudo.